Globo de Ouro de 2026 e acontece essa semana. E eu vou comentar aqui algumas peças e já adianto que também não vai ser aquele tipo de vídeo. Ai, que linda, linda, ficou linda. Porque sim, meu foco aqui é falar de caimentos e as melhores peças que funcionam para cada tipo de corpo. E o Globo de Ouro ele é uma oportunidade legal, porque é como se fosse um laboratório para a gente ver o que funciona e o que não funciona, e não só quem errou e quem acertou. E também de inspiração para você, claro, que, pode se basear no que aconteceu aqui no Globo de Ouro para escolher as suas próximas peças para a temporada de casamento, formatura e mais. Lembrando que toda vez que eu estiver aqui olhando para o computador, por favor, continuem aqui comigo. Vou estar olhando aqui as fotos pra gente acompanhar juntas ao mesmo tempo. Vou começar com ela, que já tem vídeo dela e ela tá em alta, eu vou estar sempre falando dela enquanto ela estiver por aqui, mas eu também gosto muito dela. Ariana, então também se você já não viu o vídeo da Ariana, vai tá aqui. Vai estar aqui em algum lugar, por favor, vai lá ver o vídeo da Ariana também, da análise só dela e do corpo em específico. Aqui continuando. A Ellie até me ajudou e fez um edit do vestido que ela usou ano passado, se eu não me engano, ano passado, mas ela usou anteriormente, comparado com o vestido que ela tá usando agora. Um caimento que enfraquece, que é o primeiro vestido, e um caimento que funciona muito melhor, que é o que ela usou esse ano. É um vestido preto com linhas mais curvas, tem uma certa estrutura, mas tem essa curva do detalhe, alguns detalhes que funcionam basicamente só para as românticas, que são laços pequenos, que também são linhas muito curvas. E esse tecido, ele tem uma estrutura, mas ele ainda assim parece muito macio. O foco tá também nela voltar pro cabelo castanho, que a gente sabe que ela usou esse loiro pálido para fazer Wicked, mas também a teoria aqui indica que para as românticas tem umas cores um pouco mais ricas, um pouco mais sólidas do que aquele loiro pálido que ela estava usando anteriormente. Então, esse vestido aqui funciona muito bem. Lembrando que, novamente, aqui ela tá usando um vestido longo e ela tem uma verticalidade curta, mas ela não tem um efeito rebote de parecer ainda menor, porque aqui esse volume que ela usa, meu Deus, tá difícil de falar hoje. Ainda esse volume que ela usa aqui na área do quadril ainda forma uma linha redonda também. A romântica teatral sustenta um pouco de estrutura e no caso dela, esse vestido fica perfeito. Se você tem o mesmo tipo de corpo da Ariana, eu recomendo que para sua temporada de festas você invista em um caimento assim que fica lindo. Uma menção rápida aqui para Lisa, que usou um vestido de passarela, e eu só quero mencionar que para quem fica: "Ah, mas passarela, como é que usa? Ninguém usa algo assim, como é que usa coisa de passarela?". Assim, você adapta. Você não precisa usar integralmente como foi apresentado na passarela. E esse é um outro vídeo que eu vou gravar sobre como assistir desfile, como a gente deve encarar essas apresentações e ensaios e essas visualizações, representações que a gente vê em revista, em passarela. Já me segue no canal, por favor, para você estar aqui e poder acompanhar quando eu lançar também esse vídeo, uma conversa para o futuro. Agora, eu quero falar da Sandra Delgado, também conhecida como esposa do atual Golden Globes winner Wagner Olindo Moura. Ela escolheu peças mais discretas. E se esse é o desejo da minha cliente, se eu vou trabalhar com uma mulher aqui da vida real, que esse é o desejo dela, mesmo que ela tenha um evento, tenha algo assim mais festivo e ela quer usar roupas mais discretas, é válido. E eu vou acompanhar esse desejo da minha cliente. E a gente vai recomendar então as melhores peças dentro dessa estética que ela quer vestir. E me conta aqui também, inclusive, é o seu desejo, é o seu caso? Quando você tem eventos ou algo assim, você prefere ir com algo mais não tão elaborado, não tão festivo, mas ainda assim de muito bom gosto? Me conta aqui se esse é o seu caso. Ela preferiu então ir mais discreta, com muito bom gosto, mas tem um caimento aqui que me salta aos olhos que eu acho que poderia ter sido melhor executado. Acho que tá bem visível aqui pra você também, que essa barra da calça tá muito longa. E aqui já cai também novamente aquele mito de que monocromático vai alongar todo mundo. Não alonga. Se você não tem uma vertical já alongada, não adianta você querer forçar e não vai ser isso que vai, compensar. Inclusive, como a gente pode ver aqui, ela não tem uma vertical longa, ela deve ter de vertical mediana para pequena, para curta, porque o Wagner ele tem 1,80. Ela não é tão mais baixa assim do que ele. Eu imagino que ela deve estar na casa dos 1,60 qualquer coisa, mas ela tem aqui
exatamente o efeito rebote, que é de você parecer ainda menor quando você tá usando uma vertical, forçando uma linha vertical que não é a sua. E aí você parece mais baixa. No corpo dela, eu consigo ver algo que ela fez muito bem, que ela tem uma linha bem curva na cintura. Então tem suavidade nesse corpo, tem linhas mais curvas, que também, novamente, dependendo aqui eu não consigo bater o martelo de qual é a identidade corporal dela, mas, eh, linhas mais curvas podem ser das identidades que têm vertical curta e mais maciez, então não vão suportar mesmo uma linha muito reta. Mas ela marca aqui a cintura de uma forma muito bonita, com essa cauda, que eu acho que essa cauda, se eu não me engano, faz parte da blusa. Isso é um acabamento que funciona muito bem. Se você tem esse tipo de cintura, uma cintura mais marcada, vamos evidenciar essa linha mais presente no seu corpo, que vai ter esse acabamento muito bonito. E agora um momento de silêncio pra gente apreciar o Wagner Moura, que é a coisa mais importante da noite toda. Dando seguimento, a gente vai falar da minha preferida da noite, MVP, craque do jogo. Dá pra pôr o corte do Casimiro aqui. Isso aqui esquece, né? Tá falando da elite. Kate Hudson. O vestido perfeito pro corpo perfeito. Ela é uma natural suave. E movimento e um tecido que cai sobre o corpo é exatamente aquilo que a gente vai querer. Se você é da família das naturais, é assim que a gente vai vestir. Se você quer um vestido para eventos e festas, o caimento mais recomendado é esse aqui. E com movimento, peças que simulem aqui movimento e respiro. Nada muito justo. Você vê que o tecido ele cai sobre o corpo dela e não aperta o corpo dela. Se você é da família das naturais, escolha esse tipo de caimento, escolha esse tipo de tecido acetinado com movimento, vai ficar linda. Um momento de descontração aqui para Zoe Kravitz, que eu perdi esse post. Eu achei que eu tinha salvado no Instagram e eu perdi. Mas que dizia assim: quando você tem o Globo de Ouro às 7, mas a hora de dormir às 10, insinuando, e eu acho que a gente consegue ver que esse vestido ficou parecendo uma camisola. Parece uma camisola? Parece. Mas isso fica mais acentuado porque você tá vestindo um tecido muito suave num corpo que tem linhas muito retas. E aí gera esse contraste e esse efeito de parecer mesmo ainda mais uma camisola. Ela pediria, do que eu consigo ver da estrutura corporal dela, um tecido um pouco mais estruturado, menos macio. E, enfim, eu podia ter feito uma escolha melhor. Se você tem esse tipo de corpo, o ideal é que você tenha mais estrutura e evite caimentos muito soltos, muito simples, que não repitam essas linhas já existentes no seu corpo. Aqui eu quero comentar sobre um vestido lindo, 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 mas que também sofre com um caimento que eu acredito que não é o mais desejado. Se eu não me engano, esse vestido também é de passarela. Eu não lembro, eu não estou lembrando de mencionar aqui da onde são os vestidos. Eu vou ver se eu consigo melhorar um pouco o meu trabalho para os próximos vídeos, mas também colocar referência da onde são esses vestidos, embora infelizmente eu não consiga adquirir por conta dos fatores financeiros e eu imagino que quem está me assistindo também não consiga, mas pode sempre buscar uma inspiração. Mas enfim, esse vestido aqui é um vestido também de passarela para Zoe Dutch. Eu não sei se eu estou pronunciando o nome dela corretamente, eu espero que sim, se não, já peço desculpas. Ela é linda, o vestido é lindo, mas novamente, não é o melhor caimento pro corpo dela. É uma proposta bastante fashion, mas a gente precisa lembrar que se você quer ficar em evidência e você tem linhas retas, se você não tem largura suficiente para preencher esse tipo de vestido, que seria o caso de uma pessoa da família das naturais, por exemplo, se você usa algo assim tão largo, pode não ser o melhor caimento do que quando você usa algo assim, mais ajustado, que obviamente a proposta aqui é muito similar no sentido das cores, algum detalhe ali na área do quadril e da cintura, mas a gente consegue comparar os caimentos aqui e ver que especificamente ela fica muito mais bonita quando ela tem estrutura e linhas retas. E isso é tão óbvio e tão nítido que até pro cabelo isso se repete, um cabelo mais estruturado, mais bonito para ela, do que um cabelo mais solto quando ela não tem essas linhas para repetir. E agora, J.Lo, essa mulher é linda, continua envelhecendo igual um vinho,
E isso talvez cause na gente uma percepção de que ela pode vestir absolutamente tudo, que ela vai ficar linda, maravilhosa, e isso é uma verdade, mas tem caimentos que não são os mais bonitos ainda pra ela. E isso pode acontecer também com você se você tem esse tipo de corpo. Ela usou esse vestido que é bastante justo. E também a questão do decote, se você é da família das naturais. Se você escolhe uma peça muito justa, ela vai ter o efeito de mau caimento, descrito na teoria Kibe como sufocamento, que é você usar uma peça que vai parecer que ela é mais apertada do que ela realmente é. Novamente por conta da falta de decote, a família das naturais geralmente precisa de espaço nessa região, principalmente colo e ombros. E, enfim, o vestido em si já também é muito justo, mas tem jeitos melhores de fazer quando você é da família das naturais. Inclusive, ela sendo host do evento, tem outras composições que ela usou mostrando quando ela seria host, e depois na própria festa ela usou outros vestidos, acho que pro after party, em que aqui um vestido mais justo, mas com um tecido que conversa muito mais com a estrutura dela. Ela é uma natural suave e com um decote que funciona muito melhor para acomodar pescoço e ombros, é onde ela fica nitidamente também ainda mais linda. E para fechar, as naturais extravagantes. O que é muito importante é ter em atenção cuidado com o tecido, porque a diferença é pouca, mas faz muita diferença no caimento, que é o que aconteceu com a Ellie Fanning. Linda, linda, mas um pouco enfraquecida aqui pela escolha, desse vestido, pela dureza do tecido. Porque comparado com essa outra foto, ela tem um caimento muito mais bonito, decote muito mais bonito, porque nessa primeira proposta ela tá usando linhas que não existem no corpo dela e força acabamentos muito rígidos, muito duros, quando na verdade tudo que a gente quer é movimento e valorizar com esse tecido. Não se engane achando que é pela cor, porque esse vestido dourado, ele podia ser um brilho vermelho, poderia ser um brilho prateado, como essa outra proposta, mas aqui o que faz a diferença é o tecido que conversa com a estrutura do corpo dela. Faz ela sair de uma convidada genérica, de um vestido brilhante, para uma deusa grega vestida aqui na perfeição, preservando o alongamento, respiro e lindo, lindo, incrível. E é o que a gente quer, exatamente. Geralmente é esse tipo de caimento. Espero que você tenha gostado. Me conta aqui se teve alguém que você gostaria, que apareceu no Globo de Ouro, que você gostaria que eu tivesse comentado. Também se vocês gostam desse tipo de vídeo, se gostaria que fosse mais longo, até porque tinha muitas celebridades para comentar. E me conta também, já teve alguma vez que você foi tentar escolher um vestido e teve algum tipo de caimento, tanto bom ou ruim, para o seu tipo de corpo? Me conta que eu vou adorar saber e eu te vejo na sua consultoria ou no próximo vídeo.